Muito bem, meus amigos, voltando com o canal Fatos, Informações e Opiniões, primeira edição do ano de 2026, com a belíssima notícia que aconteceu no último sábado com a deposição do ditador narcoterrorista Nicolás Maduro, capturado, né, pelos Estados Unidos, né, pelo governo de Donald Trump, e, e hoje já, né, ele já começou aí a primeira audiência do julgamento de Nicolás Maduro, que, né, dizem que está negociando aí a liberação da sua esposa e uma diminuição na pena. Ou seja, o passarinho vai cantar. Vai cantar e vai derrubar muita gente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu vou falar para você que, voltando, né, neste ano, nossa última edição foi no dia 22 de dezembro, nem paramos tanto tempo assim, mas estamos de volta. E você pode participar do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, deixando o seu joinha aí, né? Clicando, deixando seu like, clicando no joinha e se inscrevendo no nosso canal. E você que for inscrito, nós tivemos, principalmente aí a partir de setembro, muitos problemas aí, né? As pessoas não estavam conseguindo curtir, não estava, sumiram alguns inscritos, né? O algoritmo não estava nos favorecendo. Mas insista no like aí, porque o like é que dá engajamento e nos ajuda bastante, né? No último vídeo, por exemplo, teve uma das nossas seguidoras que falava que faz tempo que ela não recebia notificação, ou seja, né? E a gente passa o vídeo para todos e de repente ela não estava recebendo notificação. E é uma coisa que eu não tenho como explicar, né? É uma coisa que aconteceu aí, algoritmo, alguma coisa, né? Aconteceu que dificultou tanto os likes das pessoas que queriam curtir, como também das pessoas que querem se inscrever no canal. Mas, né, estamos aí e vamos lembrar para você que nem só de Venezuela nós estamos vivendo. Aqui em Ponta Porã, por exemplo, há uma reclamação, né, dos profissionais de apoio da educação que estão relatando aí pendências trabalhistas após o encerramento de contratos no município. Profissionais de apoio da educação que atuaram na rede municipal relatam pendências trabalhistas após o encerramento de seus contratos ao final do último ano letivo. Segundo os trabalhadores, foram realizados apenas os pagamentos referentes ao salário do último mês e as férias, enquanto que outros direitos previstos no término do vínculo não teriam sido quitados. De acordo com os relatos, os profissionais buscaram orientações jurídicas para entender a situação e foram informados de que haveria verbas rescisórias a serem pagas conforme a legislação vigente. Até o momento, segundo afirmam, esses valores não teriam sido repassados. E durante o período de atuação, os profissionais de apoio desempenharam funções essenciais no ambiente escolar. Eles auxiliaram no atendimento aos alunos e no funcionamento diário das unidades de ensino. Destacam que a rotina de trabalho foi marcada por cobranças constantes e desafios no relacionamento com a comunidade escolar, incluindo pais, professores e gestores, diretores, né, secretários, enfim. A falta de definição sobre as pendências trabalhistas tem gerado preocupação com os ex-contratados que afirmam enfrentar dificuldades financeiras enquanto aguardam uma solução. Os profissionais ressaltam que a reivindicação não tem caráter político, mas busca apenas o cumprimento dos direitos trabalhistas previstos em lei. A página reforça que o espaço permanece, no caso, a página do podcast que foi do Pode Tudo, né, do podcast Pode Tudo, que foi que divulgou essa informação, além de outros jornalistas aí, que são poucos, né, os que divulgaram isso aí. O Aleixo é um deles, né, e essa reclamação, ela, da forma como ela foi registrada, apenas alguns, né? E a página do podcast reforçou que o espaço permanece aberto, como aqui também no canal Fatos, Informações e Opiniões, aberto, né, para as explicações, as orientações por parte da Prefeitura de Ponta Porã, da Secretaria de Educação, do Recursos Humanos, da Prefeitura, que seja, né? Nós estamos aqui para esses esclarecimentos. Agora que é complicado para esses funcionários que eles visam, né? Eles são contratados temporários, eles visam trabalhar ainda nesse ano 2026. E não pode nem formalizar uma reclamação, porque a gente sabe o nível de perseguição que é a atual administração, né? A perseguição corre solta. E todos que, de alguma forma, reclamam oficialmente ou cobram, né, de forma pública
acabam tendo alguns prejuízos. E os contratados, que com certeza abrirem o bico, forem ao Ministério Público, vão ter problemas de perseguição ou não serão contratados. Então, são funcionários que ficam de mãos amarradas e talvez até por isso uma administração age com covardia com essas pessoas, né? Deixando pendências para pagar depois. Depois a gente se vira. Vamos priorizar outras coisas aqui, como a Secretaria de Governo e Comunicação, tal, enfim, né? Outras prioridades que eles consideram prioridades, né? O não pagamento de funcionários aí em fim de ano que precisa de salário, que trabalhou para isso, né? Acaba não sendo prioridade, é por isso que acontece esse tipo de coisa. Nós estamos cumprindo as leis vigentes, né? Mas poderiam pagar os funcionários, né, contratados. Um pouquinho de esforço poderia pagar, né, os funcionários contratados. Tem 13º, o município está gastando demais. Pois é, aquilo que a gente sempre falou, né? Enxugar a máquina pública é sempre necessário, e não gastar tanto. E nós também, em relação a algumas reclamações de alguns funcionários, a gente não vai falar não por motivos óbvios, né? Porque são contratados. E eu acabei de dizer a situação de contratados, de funcionários de carreira, né? Dos que são concursados, já é difícil, né? Uma reclamação. Tem gente que foi para geladeira, tem gente que estava em setores aí, né? E que tiveram que se submeter à exigência exagerada da administração municipal, quando não mandam de uma localidade para uma área rural, para dar um castigo, né, àqueles que falam contra a administração, que não concordam com a gestão atual, né? Ou para quem, por exemplo, trabalhou contra na eleição passada. Até hoje, eles não desceram do palanque, eles têm essa péssima mania, né, da perseguição política, de considerar um adversário na época de campanha como inimigo, né? Eles são assim, infelizmente, e jamais os contratados vão poder, de alguma forma, apesar de ser direito, né? Apesar de ser direito deles, de alguma forma, publicamente reclamar disso aí. Então, o que se pede é bom senso sempre, né? Por parte dos administradores que quitem, né? Essas pendências salariais aí. Alguns chegaram a dizer que chegaram ao absurdo, né, de atestados que foram cumpridos aí, atestados médicos, né, faltas com atestados, porque a pessoa estava doente, incapacitada de ir ao trabalho, e que isso aí tudo, né, foi cobrado dos funcionários. Então, como falta, né, foi registrado como falta. Então a gente vê que há situações aí que podiam ser resolvidas, né? E o restante é tudo má vontade mesmo por parte da administração. Nós tivemos a opção de mudar, né, nessa eleição aí, né? Eu sempre disse e nunca escondi isso, né? Falando fatos, não inventando coisas, né? Nós sabemos que essa atual administração, por exemplo, aí tem um viés de esquerda muito grande, né? De gente que ia para o microfone falar que apoiava Bolsonaro e aí nos corredores pediam para votar pro Lula, né? Então, por aí você já vê o nível, né, de confiança que você pode ter. Avisamos da situação administrativa de como seria, né? E aí está acontecendo essas coisas aí que já fomos avisados. E aí não é aquela questão de falar nós avisamos, né? Mas a população teve a oportunidade de mudar, não mudou. Tem mais 3 anos para aguentar essa situação aí. E eu garanto para vocês que isso aqui não é a última sacanagem com um trabalhador contratado da prefeitura, não. Vão vir mais. Bom, agora vamos para a situação da Venezuela, né? Porque isso é uma situação em que, com toda certeza, muda, né? É só um passo. Nós não estamos falando de que o que aconteceu na Venezuela vai ser uma mudança imediata, vai acontecer uma mudança imediata. Não é isso, né? Mas é fato de que nós teremos aí uma mudança e um recado foi claro para a América do Sul, para a América Central e para parte da América do Norte, de que os Estados Unidos e o povo, né, desse continente não vai aceitar mais ditadores ou narcoterroristas comandando os países aqui na América do Sul, né? A gente vê os esquerdistas desesperados falando em atentado à soberania da Venezuela,
né, de um governo ditador. Vamos soltar as imagens aí para você ver, né, da comemoração desse povo tão sofrido, né, lá na Venezuela, em que aí você vê eles arrastando uma das estátuas de Hugo Chávez, né, as imagens de Maduro todas foram tiradas. Você vê que a população da Venezuela está comemorando demais, né? Eu acordei às 4 da manhã depois que eu vi no Instagram as primeiras informações da captura, né, do Nicolás Maduro. Eu acordei às 4 da manhã para acompanhar as informações. E é impressionante a militância da esquerda, né, da extrema imprensa. Eu assisti todos os canais pela manhã. E todos os canais pela manhã, todos sem exceção, Record News, Jovem Pan News, Globo News, CNN, falando em atentado à soberania da Venezuela, enquanto o povo da Venezuela chorava de felicidade, de alívio por esse primeiro passo de uma possibilidade de libertação, de liberdade para um povo muito sofrido, para um povo que vem, já foi um dos países, de um país que foi um dos mais ricos do mundo, mais ricos da América Latina, para alívio de todo esse pessoal, a gente viu. Só que aí você ouvir cada absurdo, cada bobagem de professores, de historiadores falando da situação de atentado à violência, de que a soberania da Venezuela com violência, sequestro de Nicolás Maduro, falando que os Estados Unidos estão apenas de olho no petróleo da Venezuela, petróleo esse que a Venezuela, que o povo venezuelano não usufrui há muito tempo, né? Vai petróleo de graça para Cuba, né? A Rússia e a China estavam roubando esse petróleo aí, eles que estavam usufruindo desse petróleo, que os esquerdistas agora falam em que os Estados Unidos apenas quer o petróleo da Venezuela. Mas o Maduro, ele é responsável, esse Nicolás Maduro, ditador, né? E que os esquerdistas defendem. A gente sabe, o presidente Lula defendeu, o governo Lula defende, os esquerdistas estão defendendo, né? O Maduro, ele foi responsável por 8 milhões de pessoas que saíram. Ele foi responsável pelo êxodo de 8 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela. Foram aí para vários países da América do Sul, América Central, foram para o Panamá, foram para o México, foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá, foram alguns para a Europa, poucos, né? Eu vi um vídeo aí de uma venezuelana que falou que ali em Paris, na região onde ela estava, só conhecia um venezuelano e que eles foram se abraçar ali. Aí você vê o choro de felicidade desse povo, o choro de alívio, né? O choro da liberdade desse povo. É impossível não se emocionar. E é impossível não se indignar também com tanta bobagem que fala esse pessoal da esquerda, né? Com o povo lá comemorando a queda de um ditador assassino. Além desses 8 milhões de pessoas que saíram do país, ele foi responsável por 3.800 vítimas de tortura estatais. Ele foi responsável por 18.305 presos políticos. Ou seja, os que eram contra o governo, como está quase igual aqui no Brasil, eram presos, eram calados. Ele foi responsável por 10.000 execuções extrajudiciais, responsável por 468 assassinatos em protestos. As pessoas não podiam protestar lá na Venezuela. Eles matavam. 468. 8.000 casos de violações de direitos humanos registrados na Venezuela nesse período do Maduro, do Nicolás Maduro, sem tirar a época do Chávez, que o Maduro assumiu a partir de 2013 com a morte de Hugo Chávez, que era tão ditador quanto. E foi responsável por censurar mais de 400 meios de comunicação, censurar e fechar mais 400 meios de comunicação na Venezuela. E aí nós vemos esse povo da imprensa, da extrema imprensa, da militância de esquerda, das redações, defender isso. Né? É incrível, inacreditável a gente ver isso aí.
conseguimos ver, né? Se fossem aqueles malucos de rua, maconheiros e tal, que ficam aí na rua gritando Che Guevara, né? Gritando liberdade para Venezuela, a gente até entendia. Mas esse povo da redação, eles estão mais militantes que esse povo da rua. Mais militantes que aqueles petistas, esquerdistas de boteco, pissolistas de boteco. É impressionante a ignorância, a lavagem cerebral que foi feita nessa turma. É impressionante. 90% da população na pobreza. Foi o que Maduro conseguiu colocar. 50% na extrema pobreza. 3 eleições Maduro teve sem reconhecimento internacional. A última, com fraude, com mais de 70% da população votando no opositor. Ele se declarou vencedor e o Supremo Tribunal Federal lá da Venezuela, totalmente aparelhada, né? E colocada lá por Nicolás Maduro e Hugo Chávez, é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Consideraram ele vencedor das eleições. Nenhum país sério considerou o Maduro presidente na última eleição. Nenhum. E nas outras 2 eleições, poucos países consideraram ele o presidente. Ou seja, e o salário do povo lá é de apenas $3, né? E ainda tem gente que consegue defender isso aí. É impressionante. É impressionante, eu não consigo entender como é que pessoas que são consideradas intelectuais defendem, dizendo que foi um atentado à soberania da Venezuela, que o povo lá estava sofrendo sim, mas que a forma como foi feita não podia ser feita, porque ele foi sequestrado, porque foi uma violação da soberania. De que forma você tiraria esse tirano de lá? Se o mundo conhecia, aliás, essa era uma das reclamações do povo venezuelano. Se o mundo conhece o nosso sofrimento, isso aí você pode ver nos depoimentos venezuelanos, não sou eu que estou falando. Se o mundo conhece o nosso sofrimento, por que o mundo não faz nada? Sempre foi cobrado isso aí por parte dos venezuelanos. O mundo sabe o que nós estamos passando. E o mundo não faz nada. Teve que aparecer o Trump, um cara extremamente sério, né? E cabra macho, né? Se fosse aqui no Brasil, a gente falaria que é um cabra macho, que é um cara de fibra, para conseguir tirar esse povo daqui. Já a Venezuela, aliás, na véspera da captura do Maduro, estava tendo uma reunião com diplomatas da China, do governo chinês. A China usava e abusava do petróleo dos venezuelanos, que agora os esquerdistas estão dizendo que é o interesse dos Estados Unidos. A Rússia também. Cuba, né? Petróleo ia de graça para Cuba. Por quê? Porque Cuba mantinha a segurança do Maduro, e desde a época do Hugo Chávez, né? Foram eles que ajudaram, foram eles, né, que deram o golpe na Venezuela. E aí dominaram, né? Levaram tanto sofrimento a esse povo, separaram tantas famílias. 8 milhões, o êxodo foi de 8 milhões. Fora os assassinatos em protestos, 468. Você não podia, né? Não podia. Aí tem gente que acha que isso aqui no Brasil não está acontecendo. Está acontecendo, nós estamos vendo aí a ditadura da toga, de pessoas inocentes presas aí, de pessoas que cometeram vandalismo num ato impensado, estão pegando 17, 18 anos de prisão, 14, 15 anos de prisão, mais do que bandidos que praticaram crime hediondo, como assassinatos, estupros, enfim. Não. Um presidente da república que não conseguiram provar que ele roubou um centavo, inventaram um golpe de Estado para colocar o cara na cadeia. Porque é opositor, simplesmente porque ele derrotou o sistema um dia. E se deixar, ele derrota de novo, porque o povo está do lado dele. Não é esse que está na presidência hoje, que é apoiador do Maduro, amigo do Maduro, que aliás o TSE na época, presidido por Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que era o ministro do TSE, proibiu que as imagens do Lula com Maduro fossem colocadas no horário eleitoral dos adversários. Então, e a gente viu de que lado fica, né? Então é muito complicado você concordar
com os militantes da extrema imprensa das redações no Brasil, da grande mídia. São poucos os que falam a favor do povo venezuelano nesse momento. E nós temos outras ditaduras também. A Nicarágua está aí, perseguindo todo mundo. E é preciso acabar com essas perseguições. Aqui no Brasil, olha o que nós estamos vivendo. Esse choro que a gente está vendo aí, eu vou colocar uns dois, três vídeos aí para vocês verem, com áudio, que a coisa é pesada. Esse choro é choro de desespero, choro de liberdade. Hoy nadie sabe cómo se está en este momento mencionando absolutamente nadie, o sea, no va a devolver lo que nos quitó, pero estoy muy feliz de ahora que mis hermanas, que mis ocho generaciones, que los niños de ahora venezolanos no van a pasar todo lo que hemos pasado, o sea, porque no priva de libertad, ahora puedo hablar en mi red social, weón. ¡Cayó Maduro! Ya no más sufrimiento. Mamá, por fin, por fin, por fin. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Por fin. Ya pronto mamá puede volver a casa. Outros incrédulos estão acreditando. Você viu os vídeos da internet? Impossível, Instagram, TikTok, no X, né, no antigo Twitter, no X, no Face, no YouTube. Você vê os vídeos, é impossível não se emocionar com todos os vídeos de famílias comemorando em um sentimento de alívio, de que sabendo que não está resolvido o problema da Venezuela, mas o primeiro passo foi dado, e o mais difícil dos passos foi dado, que era retirar de lá o Nicolás Maduro. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto, siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sabanas que se alargan sin descanso, que mis niños se diviertan correteando, no hay juguete que se iguale a nuestros campos, solo quiero envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar. Vamos falar aqui dos nossos primeiros patrocinadores para a gente voltar a falar, porque o assunto vai ser só Venezuela hoje praticamente, né? Não tem como ser diferente, porque a questão é essa, né? A gente já vem debatendo esse assunto há algum tempo, e para quem não lembra, no ano passado, quando o Trump assumiu no dia 20 de janeiro, eu disse, antes de Trump assumir, que os ventos do norte soprariam muito forte no sul, na América do Sul, né? Já começaram, em menos de um ano. Eu não vou me dar o trabalho de pegar esse vídeo do ano passado hoje, mas eu vou, depois com o tempo, eu vou pegar essa fala do ano passado. Eu disse aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões que os ventos do norte
atingiriam de forma muito forte a América do Sul, soprariam muito forte no Sul. Começou a acontecer, e o fato da Venezuela, de Maduro ter caído na Venezuela, e esse desespero da esquerda, a gente sabe por quê. Sabe por quê? Porque o passarinho vai cantar lá, filho. Vai cantar. E aí é que nós vamos ver. Vai cair todo o sistema. O Foro de São Paulo está indo para o espaço. O Foro de São Paulo é o principal responsável. Uma palavra forte eu vou falar aqui. Principal responsável pela desgraça que a América Latina está vivendo. Com esse discurso falso de defensor da pobreza, onde eles gostam da miséria, de manter o povo na miséria, na pobreza. Eles declaram isso. Eles declaram isso, né? Mas vamos lá falar primeiro dos nossos anunciantes. Vamos falar lá da Coop Home Office, né? Rapaz, a Coop Home Office foi uma das responsáveis por nós estarmos no ar aqui e tem ajudado a gente muito, né? E a Coop Home Office vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. É perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa, né? E assim alcançar novos tempos, e perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office vem a morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, né? Incorporadora e construtora que está em Ponta Porã, com esse projeto fantástico. Você pode conhecer, já são poucos apartamentos, né? Já estão quase todos vendidos, né? Mas você pode conhecer os apartamentos, o nosso plantão de vendas, que fica localizado ali, na frente do prédio, onde está já em fase de conclusão. São 3 anos e 11 meses, né, de obras ininterruptas, já indo para 4 anos de obras ininterruptas, e muito provavelmente pelo andamento das obras a gente provavelmente vamos ver aí o prédio sendo entregue ainda esse ano, né? E claro, eu estou prevendo, né? Não estou cravando, mas é bem provável, né? O prédio fica localizado ali no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João, e o nosso plantão de vendas ficou localizado ali na frente do prédio. Você vai acessar o nosso plantão de vendas pela rua Deputado Arão Moreira, no supermercado Bom Gosto. Ali no prédio do supermercado Bom Gosto, antes de você ir para o térreo, antes de você ir para o segundo andar, você no térreo já vai avistar a nossa linda maquete. E ali você vai encontrar os grandes profissionais no plantão de vendas que vão te atender da melhor forma possível. Vou mostrar para você a planta do projeto, todo o projeto, funcionamento de como vai ser. Vamos te mostrar como vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, né? E é claro, vai mostrar para vocês também como é possível você garantir o sonho de ter um apartamento de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, todas já foram vendidas, né? Então você ainda pode conseguir apartamentos aí. A Coop Home Office vem para Ponta Porã para deixar a nossa cidade mais bonita e para deixar a princesinha dos Ervais mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã. E o Bob's Ponta Porã, né, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, né? Uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E a trajetória aí de 70 anos do Bob, e agora o caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, da população de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, vai fazer o seu cadastro e ali você vai gerar cupons promocionais, né? Cupons que você vai, né, participar de algumas promoções, por exemplo, com o Mix Tropical,
Você vai ter também aí o 10% no Bob's Fun, né? No resgate dos cupons. Você vai ter a escolha de dois, o leve mais por menos, né? Vai ter também aí outras promoções como deixa eu ver aqui uma promoção boa para você, né? Para você, aqui, ó, esse aqui do 10% do Bob's Fun, né? Que é o Trio Chicken Filé, que é composto aí pela batata, né? Pelo sanduíche, que é o chicken filé, e o refrigerante. Ou, né, o chicken bacon de responsa, com o trio, né? Batata, o sanduíche, chicken bacon de responsa e o refrigerante. E é claro que no cardápio de sanduíches você vai ter muitas e muitas mais opções, né, de delícias, né, como o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, que vem com 2 hambúrgueres suculentos aí, né, o Baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa. Você também tem o Big Bob, né, um grande clássico que só tem no Bob's Ponta Porã, né? São 2 hambúrgueres bovinos ali. O Mega Big Bob também com 2 hambúrgueres. Você vai ter o Cheddar australiano. O Cheddar australiano vem com 2 hambúrgueres, né? Num pão australiano levemente adocicado com cheddar super cremoso, né? E cebola caramelizada ao shoyu. E você também tem o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Crispy Bacon, o Chicken Bacon de responsa, o Bob's Costela e o delicioso Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali, nas esquinas, né, das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações e falando, né, ainda da situação da Venezuela, porque depois da prisão de Maduro, hoje, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou-se inocente das acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas durante a audiência na Justiça Federal de Nova York, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Maduro compareceu ao tribunal acompanhado de sua mulher, Cília Flores, sob escolta armada para responder a 4 acusações, incluindo conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Segundo a promotoria, ele teria comandado uma rede internacional de tráfico de drogas com vínculos com os cartéis mexicanos Sinaloa, Zetas e a guerrilha colombiana das Farc e a quadrilha venezuelana Tren de Aragua. Desde o início das investigações, Maduro nega qualquer envolvimento, alegando que as acusações seriam justificativas para interesses estrangeiros sobre reservas de petróleo na Venezuela. E a justiça norte-americana, né, a justiça dos Estados Unidos, já marcou uma data de nova audiência de Maduro, né? Durante a audiência de hoje, o ditador se declarou inocente das acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas. E ao final da audiência de custódia, o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa Cília Flores, o juiz Alvin Herrlstein, da Justiça Federal de Nova York, marcou uma nova audiência para o dia 17 de março. O casal compareceu ao tribunal sob escolta armada. Maduro responde a 4 acusações, incluindo conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadora e dispositivos destrutivos. Segundo a promotoria, o ditador teria comandado uma rede internacional, como nós já informamos, e desde o início das investigações, Maduro sempre negou, né? E falando dessas reservas de petróleo, né? Que na época em que a China, a Rússia exploravam e que Cuba ganhava petróleo gratuito, né? Ele não falava nada de exploração do petróleo. Os agentes levaram Maduro de um centro de detenção no Brooklyn até o tribunal em Nova York com as mãos algemadas, né? O caso tem caráter inédito, já que envolve a detenção de um chefe de Estado em exercício por forças estrangeiras, abrindo margem para embates jurídicos pouco comuns nos tribunais dos Estados Unidos. Para o governo norte-americano, o processo reforça a política do presidente Donald Trump de intensificar o combate ao narcotráfico e à imigração irregular. Se condenado, Maduro pode receber pena de 30 anos de prisão até prisão perpétua. A acusação aponta que a atuação de Maduro no tráfico começou em 2000, quando ele ingressou na Assembleia Nacional da Venezuela e se estendeu até a sua eleição à presidência em 2013, depois da morte do também ditador Hugo Chávez. É bom que se frise, ditador esse, né? Uma nova denúncia divulgada no sábado incluiu Cília Flores e outros nomes entre os corréus.
A denúncia envolve Nicolás Ernesto Maduro, filho do ditador, o ministro do Interior Diosdado Cabello, o ex-ministro Ramon Rodrigues Chacín, Héctor Rustenfort, Guerrero Flores, chefe da facção Trem de Aragua. E isso aí vai longe, né? É um regime que cai, né? Um regime de ditadura que cai para alegria, né, de milhares de venezuelanos espalhados pelo mundo. Eu vi festas aí, como nós vimos nas imagens, em Buenos Aires, uma festa muito bonita, no Panamá, uma festa muito bonita, no Chile, uma festa muito grande, no Brasil, uma festa muito grande, e o oportunismo de vários esquerdistas, né, essa idiotice dos vários esquerdistas de querer, né, defender esse ditador, né, que tanto sofrimento levou a um povo, que tantas famílias separou, que tantas mortes causou, que tanto sofrimento causou a um povo, né? Na Suíça, por exemplo, teve um grupo, né, de nenhum venezuelano. Fecharam algumas ruas na Suíça e um venezuelano desmascarou tudo isso aí. Eu tenho vídeo aí, vamos ver se eu consigo achar. Se eu conseguir achar, eu coloco aí para vocês. Mas ó, ele foi lá e perguntou: tem algum venezuelano aqui? Isso na Suíça, né? Com aquele monte de gente defendendo Maduro, defendendo a soberania da Venezuela, enquanto que os venezuelanos estavam lá comemorando. E eles perguntaram, né? Ele confrontou aquele povo todo e mostrou que não tinha lá nenhum venezuelano. E que se tivesse aquele não poderia falar pelo povo que estava comemorando, que estava em alívio, né, comemorando a queda do ditador Nicolás Maduro. E em Rio Branco, no Acre, também aconteceu algo semelhante, só que um público de esquerda bem menor, mas mesmo assim, né, eles, nenhum venezuelano lá, defendendo aí a soberania da Venezuela, enquanto que os venezuelanos foram lá e disseram que não tem nenhum venezuelano, vocês não podem falar nada do que nós estamos sofrendo, do que nós sofremos lá na Venezuela, né? Com essa história de que os Estados Unidos está querendo apenas as riquezas naturais, o petróleo da Venezuela, pode até ser, e os venezuelanos não estão nem aí para isso, já que há muito tempo o petróleo vem sendo explorado, e a população venezuelana não tem se beneficiado disso, né? E eles esquecem, falam de ataque, falam de violência, mas esquecem da violência de Maduro contra o povo pobre da Venezuela. Acabou com a riqueza da Venezuela, tornando um país rico num país miserável, de um povo que tinha fartura num povo sem comida, sem alimento. Incrível, né? Mas é isso que acontece. Exatamente isso que vem acontecendo na Venezuela, e o povo de esquerda consegue defender esse regime. É algo impressionante que não se consegue entender assim, né? Porque nós temos aí a opção de ver a verdade, mas tem muita gente que simplesmente se cega para a verdade, né? Não quer enxergar a realidade da situação. É o que vem acontecendo. Deixa eu ver aqui algumas outras informações para a gente não ficar só nesse assunto da Venezuela, né? Mas nós já falamos da situação da prefeitura de Ponta Porã também. Mas nós tivemos, deixa eu ver aqui, uma informação que chegou. Essa informação é sobre o Nicolás, né? E o Nicolás Ferreira, ele foi esquerdista, que é aquela mania sempre de ficar do lado errado, né? A Polícia Legislativa Federal, a PLF, instaurou uma investigação para apurar a conduta do humorista Tiago Santinelli após uma publicação nas redes sociais em que ele pede que desliguem o deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais. A manifestação ocorreu em tom comparativo com o assassinato ocorrido nos Estados Unidos, o que motivou o registro formal do caso. Na mensagem publicada, Santinelli faz referência a Charlie Kirk, morto em setembro de 2025, em território norte-americano, e sugere que algo semelhante fosse feito com o parlamentar brasileiro. Abre aspas para o humorista, né? Alguém desliga o Nicolás, por favor? Pode ser igual desligaram o Charlie Kirk, não importa. A gente não pode ficar pagando 60 mil para um filho da puta desse, que pede para um país estrangeiro invadir o próprio país que ele é pago para representar. Foi o que escreveu o humorista na rede social X, o antigo Twitter. E a repercussão foi imediata. Nicolás Ferreira respondeu diretamente à postagem, mostrando que não tem medo, né? A postagem com a frase "vem me pegar", o que ampliou ainda mais a visibilidade do episódio. Diante do conteúdo e do contexto da mensagem, a Polícia Legislativa decidiu abrir procedimento para apurar possível incitação à violência ou prática de crime contra a autoridade pública. Possível
possível, né? Ele foi claro, né? Ele foi claro. É incitação à violência, incitação à morte, ao assassinato do deputado Nicolas Ferreira. Ele é realmente o pavor da esquerda, né? Ele é um mestre em deixar a esquerda apavorada, né? E sempre acabar com as narrativas da esquerda. E por isso essa perseguição, né? Essa turma do amor aí que fala em defesa da soberania, que defendem ditadores, a gente tá vendo de que lado eles estão. Os acontecimentos acontecem para todo mundo ver, e tem gente vendo aí, inclusive gente de esquerda estarrecida com o que está acontecendo com as defesas que estão acontecendo, né? É impossível para muita gente imaginar que alguém defenda um bandido feito o ditador Nicolás Maduro, que tanta morte causou, tanto sofrimento causou. Mas defendem, eles conseguem defender. E não é só aqui no Brasil, né? Tem muita gente dizendo que são os brasileiros. Na verdade, no Brasil tem aí, né? Além desse povo maluco das ruas aí, tem também militância das redações. Mas está acontecendo no mundo também, né? E essa esquerda aí, esse povo vermelho aí, que não tem noção das coisas. Defende quem maltrata pobre, né? Com esse falso discurso de defensor de pobre aí, que a gente já desmascarou faz tempo, mas tem gente que não consegue sair dessa cegueira, né? É por isso que eu falo para você. Essa questão não é só ideologia, ela é espiritual, né? Você sabe que esquerdismo, apesar de ter alguns cristãos aí que a gente não consegue entender como é que consegue ser cristão e eleitor de esquerda, né? Mas apesar disso, a gente sabe o que prega a esquerda, né? Eles não pregam o cristianismo, pregam, aliás, o fim do cristianismo e até o satanismo. Então ela é espiritual. Não se explica um trabalhador que a gente sabe que é honesto, votar e defender uma turma dessa aí. Não pode só ser falta de massa encefálica, não. É espiritual, a gente sabe disso aí, né? Então, as coisas o que está acontecendo também é uma guerra espiritual, né? A gente está vendo aí faz tempo, e faz tempo que nós estamos comentando sobre essa situação aí. Deixa eu ver aqui mais uma informação. Essa aqui é o seguinte, vamos primeiro falar dos nossos anunciantes, né? Vamos falar aqui dos nossos anunciantes. Vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é um dos nossos patrocinadores, aí, um dos primeiros, né? Começou já em dezembro do ano passado. E a Solo Forte é uma empresa de profissionais experientes, dedicados, né? Uma empresa de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras, e que é composta por profissionais com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A empresa sempre está colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando-se de decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe está constantemente presente no campo e isso garante, né, um acompanhamento muito próximo e personalizado de cada lavoura. Isso é muito importante para o produtor rural. Implementado pela Solo Forte, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui os riscos, né, e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. Isso atrai também muitos clientes. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno e melhor para o produtor rural. E para isso, né, se utiliza de tecnologias avançadas, né, com práticas inovadoras, para dessa forma aumentar a produtividade das lavouras e garantir, né, super colheitas, né, colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com aos produtores, né, pequenos e grandes produtores rurais aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. O povo tá ligando aí, depois a gente atende o pessoal, né? Outra situação que nós vimos aqui, né? E essa informação vai repercutir também, né? Aconteceu em Portugal, né? Um homem encontrou o passaporte de Elisa Samúdio lá em Portugal e ele revelou alguns detalhes. O homem que encontrou o passaporte de Elisa Samúdio em um apartamento em Portugal afirmou em entrevista ao portal Léo Dias que prefere não revelar a identidade da proprietária do imóvel onde o documento foi localizado. Identificado apenas como José, ele levou um questionamento que é considerado central aí, né? Que ele considera central para o esclarecimento do caso. Quem seria capaz de entrar no país com o passaporte de uma pessoa que está morta? Segundo José, qualquer conclusão precipitada poderia ser injusta e prejudicar terceiros, e por isso ele defende que a apuração fique integralmente a cargo
das autoridades. Abre aspas para José, né? Eu prefiro não falar nada, deixar para as autoridades investigarem para não ser injusto com ninguém. Posso estar falando alguma coisa que possa prejudicar alguém que não tem nada a ver. Prefiro que investiguem de fato como esse passaporte foi parar naquela casa. Não posso afirmar nada, foi o que relatou ao ser questionado sobre a locatária do apartamento. Durante a conversa, José também demonstrou preocupação com o impacto da notícia sobre os familiares de Elisa, especialmente a mãe, Sônia Moura, e o filho, Bruninho. Ele mencionou que apesar de Luiz Henrique Romão, Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos Bola, Jorge Luiz Rosa, primo de Bruno, e o ex-goleiro Bruno Souza terem confessado envolvimento direto ou conhecimento do sequestro e da morte da jovem, ainda existem teorias que sustentam a hipótese de que Elisa estaria viva. Na avaliação pessoal de José, o uso de um passaporte pertencente a uma pessoa oficialmente considerada morta levantaria suspeitas graves. Abre aspas novamente para José, no meu ponto de vista, sabendo que não teria coragem de entrar em outro país com o passaporte de alguém que morreu, acredito que a outra pessoa também não entraria com o documento, né? A não ser que esteja envolvida nesse crime. Não é possível que alguém vá entrar em Portugal com o passaporte de uma pessoa que teve um homicídio tão grande, tão divulgado no Brasil e no mundo, né? De um homicídio tão grave. Essa é a informação urgente que surgiu aí, né? No dia de hoje, sobre esse passaporte de Elísia Samúdio, que foi encontrado numa residência em Portugal. Agora as autoridades vão investigar como chegou esse passaporte lá e o que está fazendo lá, né? Vamos lá falar de outros anunciantes aqui. Vamos falar da Futura Instalações Agrícolas, da Futura, que também está conosco aí desde junho do ano passado, né? Futura Soluções Agrícolas, um dos nossos anunciantes aqui, e que trabalha aí sempre, né, ao lado do Homem do Campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Começou aqui, né, mas já vai para 12 anos, né, aqui em atividade em Ponta Porã. Depois ultrapassou os limites dos municípios aqui no Mato Grosso do Sul. Depois de Pedro Juan Caballero, também ultrapassou os limites do departamento de Eramambai. Hoje já atua no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio, em outros municípios aí, da República do Paraguai. E também atende aqui toda a região de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, é o distribuidor da Eurofilt para todo o Mato Grosso do Sul, né? A Eurofilt é uma empresa especialista, né, em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel, presente em mais de 12 países, e a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial aqui para o Mato Grosso do Sul. E claro, né, trabalha aí com venda de imóveis urbanos e rurais. Você que está interessado aí em sair do campo para a cidade, e que você quer fazer o caminho ao contrário, né, sair da cidade para o campo, buscar tranquilidade do campo, você só procurar, né, a Futura Soluções Agrícolas, que com certeza vai encontrar um bom imóvel aí na região. A Futura Soluções também, como parceiro do Homem do Campo, está sempre trabalhando com máquinas e implementos agrícolas, venda de máquinas e implementos agrícolas de altíssima precisão para ajudar o Homem do Campo, né, levando para ele as melhores soluções. E a Futura Soluções fica localizado ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463, né, na saída ali para Dourados, no caminho ali próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E, né, também está presente em Pedro Juan Caballero, na belíssima Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité Conveniências, no fim do ano, nós passamos lá tomar uma gelada, né? E a gente vê que é um ambiente totalmente familiar. A Baturité Conveniências do nosso amigo Carlinhos Dalzac está localizado ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você pode levar lá seus amigos para aquele final de dia, final de resenha, né, na tarde ali, tomar uma gelada. Você que gosta de um bom vinho, tem também, um bom uísque tem também. Aquela cachaça de Minas, selada, dose única, você vai encontrar lá na Baturité Conveniências do nosso amigo Carlinhos Dalzac. Aliás, todos os seus familiares estão lá prontos para receber você da melhor forma possível, né? E claro, para aquelas pessoas que não consomem bebida alcoólica, né? Tem lá, e para a criançada também, tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, doces e salgados, enfim. E para aquelas pessoas
que não suportam, né, enfrentar filas nos grandes supermercados, a Baturité Conveniência é uma conveniência bastante sortida, tem muita coisa lá, com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. É isso aí, né? São essas as informações por hoje. Eu achei que ia ser mais curto que coisa de porco, mas não, né? As opiniões foram altas, né? E nós falamos aqui bastante sobre a questão da Venezuela. É um assunto que não tem como se desviar dele. Falamos do assunto da Prefeitura de Ponta Porém, os contratados que estão se sentindo prejudicados com a falta de pagamentos, né, por parte da administração municipal. E amanhã nós estaremos abordando o assunto de novo Venezuela, porque isso aí vai dar muito o que falar, vai respingar em países como a Colômbia, o Brasil, a Nicarágua, aqui na América do Sul, né, na Colômbia e no Brasil. Não tem jeito, não tem como separar, né? E aquela história que estão dizendo por aí, que a gente não sabe se é fato, mas que já surgiram as primeiras informações dos Estados Unidos, de que Maduro já está negociando, né, a liberdade da esposa e também uma pena menor que 30 anos. Ou seja, se ele estiver negociando, o passarinho quer cantar. E aí é que nós vamos ver, né? O Foro de São Paulo vai para o espaço e com certeza vai levar muita gente da esquerda, da Colômbia, né, do Brasil, enfim, de toda a América do Sul. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Essa é só a primeira edição do ano de 2026. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir.